Meus irmãos, chegou o momento de refletirmos um pouco sobre as Escrituras, alguma coisa que podemos levar para o dia a dia, esta semana. Eu gosto muito de pensar que aquilo que vamos ouvir no domingo deveria ser algo para nós refletirmos durante a semana. Não só durante a semana, mas que nós levemos todo esse entendimento, toda essa compreensão das Escrituras, não só para a semana, mas para o mês, para o ano todo. Então, quando estamos ouvindo uma mensagem, seja no domingo à noite, seja em outro momento, seja na televisão, uma mensagem, uma reflexão, que nós possamos estar refletindo sobre isso. Muitas vezes a gente se cansa, né, de ouvir, mas precisamos exercitar o ouvir. Precisamos ser disciplinados disso. Tiago nos diz que devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Isso não quer dizer que a gente não possa falar, mas a ideia de que o ouvir aí tem a ver com as Escrituras. Então, ouvir com atenção, principalmente o texto sagrado. Cada um de nós pode até esquecer, e a gente termina esquecendo, aquilo que ouvimos, né? Aquilo que alguém, algum pregador, algum preletor tem nos dito, mas o mais importante de tudo é que a gente guarde a palavra do Senhor. Então, se uma palavra foi dita em um sermão, mesmo que o sermão, a interpretação daquele mensageiro nos escapar, mas que a palavra seja guardada, a mensagem das Escrituras seja guardada. Então, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre um texto que tem me chamado muita atenção nesses últimos meses, ano passado, e tenho aprendido a me interessar, me exercitar o meu pensamento em relação a esse texto. Inclusive, essa semana, passei, sugeri a alguns irmãos que fossem desafiados na leitura desse texto, que é o Salmo 119. Gostaria de dizer algumas coisas de um modo geral. O Salmo ele é riquíssimo, então nós temos a vida inteira. Alguns de nós talvez leiam o Salmo 119 de uma vez só, digamos assim, e até diga, puxa, eu já entendi tudo, é um salmo fácil. E aparentemente é um salmo fácil, não há nada de difícil ali. Mas a gente se engana, porque o próprio salmo diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então é um engano quando a gente lê um texto, no caso o Salmo 119, de uma vez, eu já li, não preciso mais ler, já sei o que eles significam, mas pode ser que não. Eu, pelo menos, tenho essa experiência. Quanto mais eu releio o Salmo 119, mais eu me sinto tocado, mais alguma coisa me aparece e eu me sinto inclinado a escrever, a fazer alguma anotação. O Salmo 119 é algo espetacular. E é interessante, pode ser até uma coincidência, mas ele está mais ou menos no centro da Bíblia. Se os irmãos abrirem suas Bíblias, né, a nossa versão de 66 livros, quando abrimos o Salmo 119, mais ou menos ele está no meio. Não exatamente assim com precisão, mas ele está no meio. E às vezes eu fico pensando, se ele está no meio, pode ser que essa figura, né, de centralidade signifique que ele deve ser levado em conta. É o salmo que mais fala sobre a própria Escritura. É como se fosse um texto que se volta para a própria Escritura, usando um termo da linguística, né? Seria uma metalinguagem, né?
texto metalinguístico, ele se volta, ele falando, ele é um texto das Escrituras falando sobre as Escrituras. Bom, muitas coisas podemos refletir sobre o Salmo 119, mas uma delas é que o Salmo 119, a releitura dele, eu enfatizo releitura porque não é suficiente lê-lo uma vez. Quem lê o Salmo 19 uma vez, procure ser desafiado a ler mais de uma vez. Na verdade, muitas e muitas vezes. Você não precisa se preocupar de ler de maneira obrigatória nem exaustiva de uma vez só. Ele é um pouco longo, né? O Salmo maior são 176 versículos. Então, podemos lê-lo em partes, né? Ele é dividido em vários segmentos, podemos lê-lo em partes. Leamos uma parte hoje, uma parte amanhã. Depois, quando a gente terminar, retornemos à leitura. Então, o importante é que ele não seja apenas lido uma única vez. Ele precisa ser relido. Agora, uma coisa importante. O Salmo 119, de maneira direta, não tem nenhum mandamento. Se nós percorrermos o Salmo do início ao fim, não há nenhum mandamento direto. Mas ele nos remete aos mandamentos. Todos que leram o Salmo percebem isso. Ele nos remete aos mandamentos. Então significa que fazermos uma releitura significativa do Salmo 119 implica que precisamos ir aos mandamentos que estão em outros textos. E nós, no século XXI, né, no período da graça, que texto concentra os principais mandamentos? O Novo Testamento. Então, quando lemos o Salmo 119, quando ele diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que palavra? Vamos trazer, vamos atualizar o Novo Testamento. Claro, também o Antigo Testamento, porque é a palavra do Senhor como de um modo geral. São as Escrituras, a totalidade das Escrituras. Mas para nós, que estamos no período da graça, quando ele diz, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, então podemos atualizar e dizer que essa palavra é o Novo Testamento. Então não é suficiente, irmãos, que leiamos o Salmo 119, que até releiamos o Salmo várias vezes. Não é suficiente. Ele deve nos remeter aos outros textos. Então, à medida que nós estamos relendo o Salmo 119, precisamos nos conscientizar de que devemos ir para os textos do Novo Testamento. E eu estou enfatizando o Novo Testamento por causa do nosso contexto, claro. Alguém pode perguntar, não, mas o Antigo Testamento? Sim, o Antigo Testamento também. Nós temos uma maravilha, que é o livro dos Provérbios. Nós temos o próprio livro dos Salmos, né? Nós encontramos maravilhosos mandamentos no livro dos Salmos. E temos Provérbios, que eu aconselho muito para os jovens. Provérbios é um texto de grande importância para o jovem. Então, ele é considerado também, nesse contexto, claro, como a palavra de Deus, né? O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, para nós cristãos, deve ser nossa ênfase. E ao lermos o Salmo 119, cada vez que a gente vai lendo, a gente deve ser tocado nisso. E é um salmo que deve nos levar a um estímulo de oração. O Salmo 119, ele todo é uma oração. A oração talvez maior, né? Eu acredito que é a oração maior da Bíblia.
E toda a oração do Salmo 119 se concentra em o texto das Escrituras. O salmista sempre está dizendo que deseja, que tem prazer, que quer ser ensinado pelo Senhor, que quer aprender. Há uma ênfase em ensino, em educação, em introspecção. Esse salmo ele tem essa riqueza maravilhosa. Então, quando lemos, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, uma das que eu coloquei aqui, né? O texto está recheado de palavras maravilhosas, mas essa, por exemplo, quando o salmista diz, guarda a tua palavra, significa que ele vai levar em conta o mandamento. Guardar não é no sentido passivo, não é memória apenas. Né? Muitas vezes a gente se enche de memória das escrituras, a gente está com a mente, a memória cheia de textos, mas guardar vai muito além de memória. A memória é muito boa, muito interessante, mas esse guardar vai além da memória. Então, qual é o objetivo do guardar? Qual é o objetivo de entranhar os significados? Guardar, entranhar os significados. Guarda a tua palavra no meu coração. O coração aqui tem a ver, nesse contexto, com o nosso espírito, nossa mente, além da nossa memória. Então, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na verdade, suavizando, muitas vezes a gente fala em pecar, pecado, e é uma palavra que consideramos um tanto pesada, mas pecar é incoerência. Então, cada um de nós deve saber quais são as suas incoerências. Cada um sabe de suas incoerências. Então, pecar é isso. Então, o que temos que fazer é observar que incoerências cada um de nós tem. E cada um resolver isso pessoalmente. O Salmo 119, como acabamos de dizer, ele é um motivador. Ele deve ser lido e, ao mesmo tempo, devemos estar perguntando, puxa, quais são os mandamentos? Por exemplo, vou dizer aqui alguns textos, né, alguns textos práticos a que o Salmo 119 vai se referir, né, implicitamente. Por exemplo, Romanos capítulos 12 e 13. São textos práticos. Então, o Salmo 119, quando diz, guarda a tua palavra no meu coração, vamos atualizar dizendo que um desses textos de mandamentos seria Romanos, né, capítulo 12 e capítulo 13. Logo na abertura do capítulo 12 de Romanos, Paulo nos diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Olha, que espetacular. Rogo-vos, pois, irmãos. Interessante, o Novo Testamento, os mandamentos do Novo Testamento não são mandamentos de obrigação, são mandamentos de consciência. Se os irmãos perceberem, quando estiverem lendo o Novo Testamento bem cuidadosamente, vão perceber que não há mandamento de obrigatoriedade, de legalidade. Os mandamentos têm sempre a ver com a consciência. Por quê? Porque se cremos em Jesus, ele ressuscitou, estamos nesse período, né, nesse período da morte e ressurreição, Semana Santa. Então, se Jesus ressuscitou e cremos que ele ressuscitou, ressuscitamos com ele, cremos. Então, nós temos a mente de Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Logo, quando Paulo nos diz,
Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O Salmo 119, quando diz, guardo a tua palavra no meu coração, então significa que essa palavra de Paulo eu devo guardar, devo refletir. Guardar também com essa ideia de refletir. Né? Por exemplo, Efésios, capítulos 4 a 6. Quantos dos irmãos já leram a carta aos Efésios? Ou já releram essa carta? Ou já se concentraram na segunda parte da carta? Capítulos 4, 5 e 6. É a parte prática. Então, o Salmo 119 se refere a esses capítulos. Efésios 4, 5 e 6. Então, se eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração, eu tenho que ser objetivo, tenho que ir aos mandamentos. O Salmo 119 não pode ser lido de maneira abstrata. Por exemplo, o versículo 9 diz assim, vou dizer aqui em tradução livre, talvez não me lembre ao pé da letra, mas diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Ora, qual é o jovem que não conhece esse versículo do Salmo 119, decorado? Como purificará o jovem o seu caminho? E aí em seguida diz, guardando o seu caminho de acordo com a tua palavra. Quem dos jovens não já decorou esse versículo? Mas a pergunta é, qual é o significado prático? Qual é a consciência que temos desse versículo? A palavra jovem está aí, mas pode ser para qualquer um de nós. Como tornar esse versículo prático? Como ele sair da abstração, da memória? É claro que é se voltando para o Novo Testamento. Então, o jovem, quando diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? O jovem deve se perguntar, então, quais são os mandamentos para que eu possa ter minha vida, meu comportamento aprimorado? É claro que está lá no Novo Testamento. Está lá no livro dos Provérbios, por exemplo. Né? Então, esse Salmo 119 não pode ou não deve ser lido de maneira abstrata. Não é memória apenas. Não é apenas por ler. Então, ele deve nos remeter aos mandamentos do Senhor. Essa, irmãos, é uma das reflexões que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O Salmo 119 tem muitas outras. Né? Por exemplo, uma outra citação aqui do Salmo 119, que está no versículo 13, diz assim, recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Recitei. Isso significa que a palavra do Senhor, na medida do possível, deve estar nos nossos lábios. Ou a gente lendo em voz alta, ou memorizando, dizendo em voz alta um versículo memorizado. Mas está aqui, ó, recitei. Então, essa é uma recomendação do próprio salmista, porque tudo no Salmo 119 é experiência dele. É interessante que os irmãos vão perceber que o Salmo 119 está todo em primeira pessoa praticamente, a não ser os primeiros versículos que são mais gerais, mas todo o Salmo está na primeira pessoa. Significa que a experiência do salmista, uma experiência espetacular, maravilhosa, sublime, magnífica, que devemos a cada dia dizer, Senhor, nos ajuda a nos aproximarmos desse nível de maturidade do salmista. Essa deve ser a oração do nosso coração. Né? Então, recitar em voz alta todos os estatutos que nos deste. Por exemplo, Sermão da Montanha. Quem já leu alguns trechos do Sermão da Montanha em voz alta? Quem já leu algum dos capítulos? Né? O Sermão da Montanha está lá em Mateus 5, 6 e 7. Quem já fez releitura do Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, nesse contexto que estamos colocando, de referência, é
é essa palavra que o salmista está nos colocando, né? Guardei a tua palavra, Sermão da Montanha. Vamos recitar algum trecho do Sermão da Montanha. Vamos recitar Tiago. Quem não tem lido Tiago, quem não tem relido Tiago, vamos recitar alguns trechos de Tiago, né? Vamos recitar a primeira carta de João, que é uma das cartas que eu aconselho muito a lermos, a relermos, né? Que ali nós temos maravilhosos mandamentos do Senhor para a nossa vida. Então, o Salmo 119 tem uma importância muito grande. Não é um salmo apenas repetitivo, né? Não é que ele esteja se repetindo. Na verdade, a construção repetitiva tem um objetivo, né? Não é por acaso que há algumas repetições. E não nos enganemos de estarmos lendo o Salmo 119 e acharmos que não, uma leitura só e eu já sei o conteúdo desse salmo. Não. Precisamos ter um compromisso de releitura desse salmo. Então, o desafio que eu deixo para os irmãos é esse. Que se envolvam, não só este mês de abril, mas durante todo o ano, que de vez em quando retomem, conversem sobre o Salmo 119 em casa, conversem em outros momentos, mandem reflexões. Então, que o Salmo 119 seja um salmo de releitura continuada em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estes momentos. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, que haja um desejo na mente de cada pessoa, mesmo que nem todos isso tenha tocado, mas aquele, tu sabes quem, Senhor, pode ser tocado. Alguém que está ouvindo agora, alguém que seja tocado em se envolver com a leitura significativa, sobrenatural do Salmo 119. Que esse salmo seja apresentado em nossas orações. Que possamos, meu Deus, que uma das nossas orações seja: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, tem misericórdia de nós. Que o teu Espírito Santo opere em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.